Rapaz, depois de um longo e tenebroso inverno, eu volto a publicar um vídeo nessa série que infelizmente eu acabei deixando de lado, até por conta do fluxo de tantos vídeos que eu tinha que fazer sobre outros assuntos. Mas estou feliz de estar de volta, de ter conseguido me organizar para trazer esse vídeo que, se você está aqui, ou você gosta muito de mim, e eu te agradeço por isso, ou você gosta muito, muito mesmo do lado B do futebol inglês, e eu também te agradeço por isso. Não só agradeço, como te celebro por conta dessa opção, cara. Vou falar de 3 clubes aqui que estão em divisões inferiores, então um mundo para além não só do Big Six, como para além da Premier League. E são 3 clubes que, por diferentes motivos, têm um lugarzinho no meu coração, dá pra dizer. O primeiro personagem desse nosso vídeo é o que eu vou me debruçar mais, porque me parece ter a história mais interessante para contar. Esse é um clube que um grande amigo meu aqui na Inglaterra, o Damien, ele torce, por isso ele ganha esse lugarzinho no meu coração. E também na última vez em que eu me arrisquei a ter um FIFA e um videogame para jogar FIFA, né, e conseguir jogar sem me aproximar da droga que é o Ultimate Team, eu fiz o modo carreira com o Ipswich Town e consegui ser campeão de tudo e tudo mais, enfim. Também acho que eu não joguei no modo muito difícil não, mas de qualquer forma a gente vai falar um pouquinho hoje aqui dessa arrancada, dessa recuperação do Ipswich Town, que agora está na segunda divisão inglesa, na Championship, e tem alguns pontos interessantes para a gente analisar, para além do factual, né? Tem uma reportagem do Athletic no início dessa temporada que perguntou: será que o Ipswich Town é o clube mais legal de se assistir hoje no futebol inglês? E também tem toda a questão do Ed Sheeran tendo uma participação quase que central nessa nova fase, nesse novo capítulo da história do Ipswich Town. Mas comecemos pelo começo, portanto, já que eu toquei na história, é um clube com muita tradição, enfim, o futebol inglês dificilmente vai ter um clube com menos de 100 anos de idade. O Ipswich Town foi fundado em 1878, tem 145 anos de existência e tem 3 grandes títulos, grandes mesmo, tá? Na própria história. Em ordem cronológica, foi campeão inglês, campeão da primeira divisão inglesa em 1962 com o técnico Sir Alf Ramsey, que 4 anos depois seria campeão do mundo no único título de Copa que a seleção da Inglaterra tem. Na década seguinte, em 1978, o Ipswich é campeão da Copa da Inglaterra, da FA Cup, com outro técnico histórico para o futebol inglês, com o Sir Bobby Robson, que passou 13 anos como treinador do Ipswich Town, conquistou a Copa da Inglaterra, depois mais tarde foi para a seleção inglesa, a gente já sabe dessa história, depois foi para o Barcelona na década de 90, enfim, Newcastle. Só que antes de sair do Ipswich Town, o Sir Bobby Robson, ele conquista o terceiro e possivelmente maior título da história do Ipswich Town em 1981, que é a Europa League, ou o equivalente à Europa League na época. O Ipswich Town, portanto, tem um título europeu, um título grande, continental. A decisão foi para cima do AZ Alkmaar, o time holandês, numa temporada que quase que termina de maneira perfeita com uma tríplice coroa. O Ipswich acabou caindo na Copa da Inglaterra nas semifinais para o Manchester City e acabou, depois de liderar por bastante tempo a primeira divisão, acabou como vice-campeão. Mas enfim, foi uma temporada absurda, a maior temporada da história do clube. Só que 5 anos depois, esse clube estava na segunda divisão e foi o primeiro de tantos e tantos rebaixamentos desde então. Inclusive, o Ipswich Town ele só volta para a primeira divisão em 1992, já chamada Premier League, só que desde então disputou apenas 5 temporadas na elite do futebol inglês e tudo piorou ainda mais recentemente. Em 2019, o Ipswich caiu pela primeira vez na história para a terceira divisão, para a League One.
e lá ficou até a temporada passada, até o começo desse ano de 2023, quando o clube conseguiu o acesso, conseguiu sair do próprio inferno para voltar à segunda divisão, para voltar à Championship. Tudo isso aconteceu junto com um sopro de ar fresco para a estrutura do clube, para a estrutura de futebol. O principal nome aqui que a gente vai falar é do Kieran McKenna. Ele tem 37 anos hoje, é um jovem treinador que foi contratado pelo Ipswich em 2021, com o clube já na terceira divisão. Ele, se você não reconhece, ele foi auxiliar de Mourinho e Solskjaer no Manchester United, fez parte da base do Manchester United como treinador, fez parte da base do Tottenham como treinador, e ele, nesse primeiro trabalho como treinador profissional, ele vai muito bem, obrigado, foi o primeiro e o único treinador apontado pela nova gestão do Ipswich, uma gestão comandada pelo grupo americano chamado Game Changer 20. Então, chegou grana de fora, uma gestão aparentemente profissional e um treinador que trouxe um futebol transformador. Quando eu converso com esse meu amigo Damian, ele tem os olhos brilhando, cara, assim, falando de caramba, quanto tempo que eu não via a gente jogando tão bem e dominando os adversários, e a torcida voltou. Já havia algum tempo que o estádio ele não lotava e agora lota jogo após jogo, ainda mais nesse retorno para a segunda divisão. É um futebol arrojado, ofensivo, é um dos times que mais pressionam a saída de bola do adversário dentro da segunda divisão. E nesse momento, na Championship, depois de 16 rodadas disputadas, o Ipswich está empatado na liderança com o Leicester, hein? Ambos com 39 pontos. 8 a mais do que o terceiro colocado Leeds, outro que veio da Premier League, portanto com muito mais grana do que o Ipswich. 13 a mais do que o sexto colocado Sunderland, que é outro que também tem um espaço no meu coração, mas enfim. É disparado o melhor ataque da competição, com 36 gols marcados em 16 rodadas. E tudo isso para um time que acabou de subir da terceira para a segunda é muita coisa. Evidentemente que eu não sei como que a temporada vai terminar, se o Ipswich vai conseguir subir direto, se vai conseguir subir pelos playoffs, se vai conseguir se classificar para os playoffs, mas de qualquer forma os primeiros sinais são muito interessantes e animadores de uma gestão que olha para o futebol de maneira profissional e aproxima, portanto, reaproxima esse clube da própria torcida. Aliás, o último time que subiu da terceira para a segunda e da segunda para a primeira de maneira direta, né, 2 temporadas seguidas, foi o Southampton em 2012. Então tem mais de 10 anos que ninguém consegue fazer o que talvez o Ipswich consiga ao fim dessa temporada. E em paralelo, apesar de já eliminado da Copa da Liga Inglesa, foi eliminado pelo Fulham nas oitavas de final, na fase anterior, deu azar nos sorteios, né? Já tinha enfrentado um time de Premier League e eliminou o Wolverhampton, vencendo os Wolves por 3 a 2 dentro de casa. Então, sinais interessantes para além da Championship desse Ipswich, do McKenna. E onde que entra o Ed Sheeran nisso, né? Ele, que é torcedor do time desde moleque, ele é da região ali de Suffolk, que tem o Ipswich como maior clube local, ele virou parceiro comercial do Ipswich desde a chegada do grupo dos Estados Unidos. Ele é o patrocinador master da camisa do Ipswich, que aliás, a cada uniforme, o Ipswich bate recordes históricos de venda. E o Ed Sheeran ganhou, tá aí uma curiosidade que eu não sei se é tão legal assim, mas enfim, ele ganhou o número 17 no elenco. Ele faz aniversário dia 17 de fevereiro, se eu não me engano, e aí o dono do clube deu para ele o número 17, então quando você pega ali o elenco do Ipswich, o número 17 é o Ed Sheeran. Enfim, é um pouco demais isso, mas de qualquer forma é um cara enorme, ganhou acho que 4 Grammys já, enfim, nem preciso dizer o tamanho dele pro mundo, que faz parte desse novo Ipswich Town, o cavalinho que pode voltar para a primeira divisão inglesa depois de tanto e tanto e tanto tempo. A última vez que disputou foi em 2002, tem muito tempo. Aí a gente continua na Championship para falar agora do nosso segundo personagem do vídeo de hoje, que é o Preston North End,
deixa eu voltar com a tabela, ele está aí na 5ª colocação, com 28 pontos. Bastante longe dos líderes Ipswich e Leicester e mais próximo da saída, né, dessa zona de playoffs. Mas de qualquer forma, por mais que não seja muito provável que o Preston ele consiga o acesso, é uma surpresa muito grande, cara, porque no meio de uma Championship com tanta gente rica para os padrões da divisão, o Preston é um clube que sobrevive financeiramente por conta dos donos que, apesar de serem uma família de um bilionário, é o bilionário, cadê o nome dele? Trevor Hemmings, que cresceu nos arredores de Preston, aqui pertinho de Manchester, inclusive porque o Preston tem um lugarzinho no meu coração. O tio da minha parceira, da minha companheira, ele torce pro tio-avô, ele torce pro Preston. Mas enfim, o clube estava quase quebrando. Em 2010, a família Hemmings, não confundir com Henning, do nosso querido André, essa família resgatou o Trevor, resgatou o clube. Ele faleceu em 2021, mas a família continua, o espólio da família continua bancando a sobrevivência do Preston. Estava lendo uma notícia que o clube custa por temporada cerca de 24 milhões de libras. Metade disso sai do bolso da família. Se não fosse a família, o clube estaria insolúvel, basicamente. Então, é muito grande o Preston começar tão bem a Championship. Sonhar é de graça e não custa nada, né? O time passou recentemente por 7 jogos sem vitórias, com derrotas que são quase que como um choque de realidade. Para Ipswich, para Leicester, uma goleada sofrida para o West Bromwich. Vamos ver. O que o recorte histórico nos diz sobre o Preston? Ele foi fundado em 1880, 143 anos de existência. É um dos membros fundadores do campeonato inglês. Inclusive, campeão das 2 primeiras edições do campeonato inglês em 1888 e 1889. Impressionante quanto tempo faz isso, né? E foi bicampeão da FA Cup em 1889 e depois, mais tarde, em 1938. Mas nessa temporada 89-90, conquista tanto a Liga quanto a Copa e é o primeiro clube, portanto, da história do futebol inglês a conquistar a dobradinha. E conseguiu a FA Cup de maneira invicta. Então, os primeiros Invincibles da história do futebol inglês, apelidados de tal forma, foram os jogadores do Preston North End, mais de um século antes daquele título do Arsenal na Premier League. Um dos maiores ídolos da história do clube como jogador é o inesquecível Bill Shankly. O torcedor do Liverpool que estiver aqui, claro que vai saber da importância histórica central do Bill Shankly para o Liverpool como treinador. Ele como jogador foi muito importante para essa história, inclusive foi um dos que conquistou a FA Cup em 1938. Só que todas as glórias estão nessa época, tá? Desde 1961, o Preston North End não disputa a primeira divisão do futebol inglês. Desde 2015, depois da chegada do dinheiro da família Hemmings, portanto, o clube está na Championship e desde então fica no meio da tabela. Não disputou playoff, mas também não ficou próximo do rebaixamento. Vamos ver o que acontece nessa temporada. Lembrando, com um orçamento muito menor do que os pares nesse sonho de disputar a primeira divisão, a Premier League. E agora, passando para o nosso terceiro e último personagem do vídeo, eu vou pular para a 4ª divisão, para a League 2. E eu não vou falar do Wrexham, que você vê na 2ª colocação aí na tabela. Eu vou falar do líder, do meu vizinho aqui, o Stockport County. Rapaz, não vou dizer que é uma surpresa, porque o Stockport vem de uma temporada muito especial, né? Vem de anos especiais, né? O Stockport County, desses 3 clubes que eu estou trazendo aqui, é o menor, disparado. Fundado em 1883, 140 anos de idade, mas que tem como maior título da própria história a taça da 3ª divisão nacional, que conquistou 2 vezes em 22 e 37. 1922, tá? E 1937, evidentemente. Então é um clube que pouco disputou a primeira divisão e estava na National League
que é a quinta divisão, né, a primeira fora da estrutura da EFL, que é a English Football League, até conseguir o acesso em 2022. Então consegue o acesso em 22 e na primeira temporada, na quarta divisão que a gente está tratando agora na League 2, vai para os playoffs, vai para a final dos playoffs e aí perde em Wembley para o Carlisle United o acesso para a terceira divisão. Deve ter doído, hein? Deve ter doído. Um daqueles dias que fazem o Wembley ser tão especial e a estrutura, a pirâmide do futebol inglês tão celebrada, né? Estádio lotado, meio a meio, metade da torcida do Stockport, metade da torcida do Carlisle. E aí acabou que o Stockport bateu na trave e seria o retorno para a terceira divisão pela primeira vez desde 2010. Não foi dessa vez, mas agora a gente tem o Stockport liderando a League 2, liderando a quarta divisão. Como eu disse, ele não é uma surpresa por conta desse histórico recente, mas ele não é o queridinho também dessa League 2. O queridinho, evidentemente, é o Wrexham, que tem a história mais midiática, a história hollywoodiana e que tem o próprio valor, evidentemente, mas que também tem muito mais dinheiro, né? Muito mais dinheiro. São dois clubes que vieram da quinta divisão para a quarta nessa temporada e que chegam grandes, que são o Wrexham e o Notts County, dois que fizeram mais de 100 pontos na temporada passada na quinta divisão. Inclusive eu estava lendo bastante sobre a League 2, sobre a quarta divisão, e muita gente dizendo que essa é a maior quarta divisão, a maior temporada da história da quarta divisão, por conta do tamanho de investimentos em tantos clubes, investimentos locais ou internacionais. Tem muitos clubes com donos, principalmente dos Estados Unidos, tentando um lugar ao sol na estrutura do futebol inglês e não se limita apenas à história do Wrexham. Então, assim, é a melhor, a mais midiática e a mais difícil temporada da história da quarta divisão inglesa, e no meio disso tudo está o Stockport, que também tem um dinheiro para chamar de seu. É um milionário local que nasceu na região de Stockport, aqui ao sul de Manchester, faz parte da grande Manchester. Ele que chama-se Mark Stott, ele chegou ao clube em 2020, é torcedor desde moleque e vem ajudando então o Stockport County nessa escalada dentro da pirâmide do futebol inglês. Nessa temporada o início foi ruim do Stockport, uma vitória apenas nos primeiros 6 jogos, mas depois recuperou-se, tanto é que é líder. Inclusive nessa recuperação atropelou o Wrexham por 5-0, jogando dentro de casa. Uma das estrelas desse time do Stockport chama-se Louis Barry. Ele tem 20 anos e pertence ao Aston Villa, é emprestado pelo Aston Villa. Ele foi formado no West Bromwich, passou por La Masia, passou por Barcelona, com proposta de ir para a base do PSG. É considerado uma das estrelas do futebol inglês da geração. E agora tem 9 gols e 2 assistências nessa temporada pelo Stockport. 20 anos de idade. Vamos ver o que o futuro do Louis Barry guarda para ele, mas seria interessante ser uma das estrelas desse acesso do Stockport. Como eu disse, não participa da terceira divisão desde 2010. Os Hatters, os chapeleiros, uma tradução livre, né? A cidade de Stockport tem o Museu do Chapéu aqui na Inglaterra. Então o time é dos chapeleiros e quando alguém faz um hat-trick deve ser interessante. É isso, gente. São 3 sugestões aí para você que não conseguiu se livrar do vício no FIFA como eu consegui. Já estou limpo há 477 dias e 2 horas e 35 minutos. Você pode jogar com um desses 3 clubes aí no seu modo carreira e se divertir, porque é bonito, né? Pegar um time lá do fundo do poço, principalmente o Stockport na quarta divisão, e fazer uma estrada bonita. É isso. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo.